Considere o gráfico abaixo que representa a variação da corrente elétrica I em amperes em função do tempo t em segundos. Ou seja, ele já deu o que está escrito no gráfico. Redundância, bem típico também da banca da VUNESP. Eu acho as provas bem parecidas. Pelo menos nas questões objetivas são as que eu vejo. Observada nos condutores X e Y. E tem um gráfico coloridinho, igual também a banca VUNESP foi bem parecida. O condutor Y subiu aqui, depois ficou constante. Já o condutor X foi constante. E ele quer saber, sabe-se que Q de X, Qx e Qy correspondem aos valores da carga elétrica que passa por uma secção transversal de cada condutor. Opa, então ele quer as cargas. Quando t igual a 5 segundos, o módulo da diferença entre Qx e Qy, ou seja, o módulo da diferença entre a quantidade de carga que passou pelo X e a quantidade de carga que passou pelo Y em módulo, porque às vezes você pega o menor menos o maior da negativa, que é o valor em módulo, ou seja, seria o valor igual ao maior menos o menor, em coulombs, né, que é a unidade do Sistema Internacional para cargas, é igual a. Aqui é uma coisa que a UERJ adora, que é propriedade gráfica. Eu já dei essa dica várias vezes, vou dar de novo. Não precisa ficar decorando. Ah, o gráfico de V por T é a área da ΔS. Ou o gráfico de F por D, o gráfico dá o trabalho. O gráfico de, sei lá, M por V. Ele até jogou um gráfico que assim, você nem aparece em outra questão, colocou só para você saber a propriedade. A regra é, quando o produto dos eixos, a multiplicação dos eixos, em alguma equação que você conheça, resulta uma certa grandeza, a área é numericamente igual àquela grandeza. Tá? Então, vou colocar isso aqui de novo. Quando o produto dos eixos do gráfico, produto das grandezas dos eixos do gráfico, resultam em alguma grandeza, em alguma equação, então, vou colocar vírgula, né? Então, a área entre o gráfico e o eixo das abscissas, sempre até lá embaixo, até o eixo das abscissas, né, até onde termina o gráfico, a área entre o gráfico e as abscissas será numericamente igual, guarda essa que ajuda muito, e a UERJ adora, ao valor da, quando o produto das grandezas dos eixos dos gráficos tem alguma grandeza em alguma equação, a área entre o gráfico e o eixo das abscissas será numericamente igual ao valor desta grandeza resultante do produto dos eixos. Ficou meio redundante, mas ficou bom. Dessa grandeza que é resultante do produto dos eixos. Na prática, vamos colocar em prática. Né? Porque você olhar isso aqui num livro, fica, legal. Aí cai a questão, você nem percebe que é para usar. Isso aqui serve para uma quantidade bem grande de questões. Então, por exemplo, aqui, ó, IT. Você tem alguma questão que a corrente pela variação do tempo, alguma equação em que o produto da corrente pela variação do tempo te dá uma certa grandeza? Sim. Tá? Você tem a equação da corrente elétrica. Vou colocar aqui, equação da corrente elétrica. Nem sei se tem esse título, chama assim. Ela diz o quê? Que a corrente é igual à razão entre a carga e o tempo. Tá? É a quantidade de carga que passa numa secção transversal pelo tempo que demora para essa quantidade de carga passar pela secção transversal. Só que aí o que acontece? Mas aqui não tem o produto de nada? Tem sim. Se você isolar o Q, você tem I vezes ΔT. Portanto, um gráfico de I por ΔT ou de I por T, a área é numericamente igual a carga. Quando que eu uso isso? Quando varia, porque aqui eu não posso simplesmente jogar nessa equação. Porque a equação, quando você usa e substitui-la por um certo valor, você está supondo que você está trabalhando para aquele intervalo onde é aquele valor. Mas nas duas equações aqui, entre 0 e 5, o valor do I varia, não é constante. Só é constante aqui, ó, do 2 ao 5. Se você fizesse do 2 ao 5, aí você podia jogar nessa equação, porque aí o I é constante. Mas para todo o resto do gráfico, você precisa o quê? Da área. Então, você pega uma equação que você pode usar apenas quando as grandezas ali não variam, e quando você tem o gráfico onde as grandezas variam, você faz então a área do gráfico.
já que na equação você não teria um valor exato para jogar, porque está oscilando, você faz a área do gráfico, que ela vai te dar exatamente o que você procura, o que significa o produto dos eixos. Deu para ter uma ideia? Treina isso, a UERJ adora. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o QY. Vou começar pelo QX. Vou começar pelo QX. Vou calcular. Não. É, eu calcular o QX. Calcular primeiro o QX, né? Ele é numericamente igual a qual área? Ó? Ele quer no instante t igual a 5. Então é do 0 até o 5. Ele quer o que é a carga que passou daquele intervalo. É a área de um triângulo, que é do gráfico até o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. É a área de um triângulo retângulo. Então eu pego o cateto, ou você pode pensar que é a base, tudo bem, que é 5, vezes a altura, que é o outro cateto, 12, dividido por 2. A área de triângulo, geometria plana, isso mesmo. Base vezes altura sobre 2. Simplifica aqui por 6, aqui fica por 2, perdão, aqui fica 6. Por 2 aqui fica 1. Então ficou 5 vezes 3, pronto. Eu sei que nesse de 0 a 5 segundos, no condutor X, que é o gráfico rosa, passaram-se, ou passaram 30 coulombs de carga elétrica. Agora eu vou para o QY. QY numericamente igual a que área? Essa aqui, ó, até contorno, fazer de verde aqui. E, e, e. Esse trapézio, todo aqui, ó. Inclusive, eu te digo, a resposta do problema é exatamente essa área aqui, que o y tem a mais que o x. Mas como essa área aqui não seria tão fácil de ver, fazer o cálculo, em que eu podia, hein? Vou fazer para essa área, acabei de ver um jeito de fazer para essa área, mas acho que nem tu vai ver claramente. Eu vou fazer os dois subtrair, depois fazer um jeito ninja aqui, que eu acabei de ver. Ninja, sim, um pouquinho ninja. Vamos falar, era óbvio, mas meio ninja. Vou primeiro terminar aqui, ó, vou fazer esse trapézio. Eu acabei de ver que tinha um jeito de fazer só essa área desse triangulinho aqui, que era o a mais, que é o que ele queria. Mas eu vou fazer primeiro aqui o jeito mais, acho que a maioria ia enxergar de cara. Base maior do trapézio é 5, né? Área do trapézio, mais a base menor, que é do 2 até o 5, que é 3, vezes a altura do trapézio, que é 12, dividido por 2, né? A fórmula da área do trapézio. Isso que eu fiz aqui, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Divide por 2 em cima e embaixo, aqui fica 6, aqui fica 1. 5 mais 3, 8. 8 vezes 6, 48. E aí o módulo da diferença é só pegar o maior menos o menor, que y já vai dar o valor em módulo. Vou fazer aqui que eu quero fazer outro jeito embaixo. É o que? 48 menos 30, que vai dar 18 coulombs. Está ali a resposta, letra C. Mas antes de marcar, eu acabei de ver, ó, perceba que a diferença entre eles é justamente essa área aqui, ó. Agora é outro jeito, acabou, acabei de resolver. Outra forma mais rápida, mas talvez um pouco mais difícil de ver. Se eu descobrisse quanto mede essa área aqui, ó, desse triângulo, é exatamente quanto a área do x, perdão, do y, fica além da área do x, né? Porque a área do x é esse triângulo, a do y é esse trapézio. Essa parte em laranja é quanto o y é a mais que o x. Então, se eu achasse essa área, já deve dar 18. Só que essa área está um pouco difícil de ver, porque qual base você pode pegar aqui? É um triângulo, isso é óbvio. Isso aqui já vai dar a diferença, já vai dar o D. Então, esse aqui de D, que é a diferença entre eles. Tá? Vou colocar aqui. Forma 2 de resolver essa questão. Eu pego essa área aqui em laranja. Como que eu calculo essa área aqui? Essa tinha que ser um pouco mais ninja, porque se eu pegar essa base aqui, essa linha inclinada, a altura tinha que ser isso aqui, ó. Aí é difícil de achar. Se eu pegar essa aqui como base, se eu pegar isso aqui como base, cadê a altura? A altura vai dar, tem que prolongar aqui, a altura vai dar aqui fora. Porém, se eu pegar essa parte do triângulo aqui como base, esse lado aqui, ó, esse terceiro lado como a base, você pode pegar qualquer um dos três lados. Se aqui for a base do triângulo, qual será a altura? Isso é um triângulo obtusângulo. Você prolonga o lado e aqui está a altura dele. Isso aqui seria o H desse triângulo laranja. Vou colocar em laranja isso aqui, deixa eu ficar mais legal. Então, se eu pegar essa base aqui, esse lado como base, a altura dá essa.
Então eu já poderia falar direto a resposta, sem ter que fazer QX e QY, já é direto para a diferença entre eles, que era essa área aqui, que é quanto x, quanto a área do y é maior do que a área do x, falo de 0 até 5, né? Então vamos fazer, vai ser base, que é do 2 até 5, a base é 3, vezes a altura, que é 12, relativa àquela base, sobre 2. E voilá. Por 2 vai dar 6, por 2 vai dar 1, e adivinha? Ah, 18 coulombs em uma linha. Se você interpretar, tivesse bem afiado para perceber que a área entre o gráfico e o eixo das abscissas dá carga. Então, o cálculo da carga do x daria esse triângulo, e o cálculo da carga do y daria esse trapézio. Isso aqui, a diferença é quanto o trapézio é maior que o triângulo, que é esse triângulo aqui, ó, essa área extra, que o trapézio tinha a mais do que o triângulo. E calcular essa área tinha que fazer por triângulo obtusângulo, que é pegar esse como base e esse como altura relativa a essa base, que é prolongando. Fazendo essa área já dá a diferença que ele pede, que é 18, não precisa calcular cada um. Duas maneiras, uma mais tradicional, mais suave, mas um pouco mais longa, e essa aqui para o ninja, que saca e já faz direto, mais rápido e ganha um tempão. Tá uma boa diferença de tempo aqui entre uma e outra. Gabarito, de qualquer forma, C de casa.